lag gigantesca, que coitado do meu time, dá dó. Bom, vou fazer um vídeo aqui. Assim, estou com uma ridícula camiseta, mas assim, eu acabei de ver o o vídeo do Álvaro. Era o do Papa ou é um outro? Enfim, ele tava de camiseta regata. Falei, pô, se o Álvaro, que estavam tirando sarro dele de beta, quem é o maior beta. Aliás, o vídeo que ele fez em resposta a isso foi fabuloso, foi fantástico. Só de colocar o Renanzinho lá. Porque como eu tô por fora dessas fofocas ridículas, eu não tinha visto aquela entrevista maluca dele falando que ele, sei lá, tinha um relacionamento homossexual com o amigo dele lá, o número 4 do Bolsonaro. Enfim, se o Álvaro Beta pode usar, com todo respeito ao Álvaro, cara, claro, só tô levando a piada adiante aqui. Eu sou uma pessoa que realmente não dou a mínima pra essa bosta toda de macho alfa, macho beta, não sei o que. Sou o macho ômega, o fim para vocês. Enfim, aí eu falei, pô, se o Álvaro pode usar camiseta regata, eu vou ficar com essa porcaria que eu tô vestindo mesmo, tô nem aí. Isso daqui nem é uma camiseta regata, assim, eu tava morando no Pará, né, no litoral, na praia. E é tão quente, mas é tão quente, que eu comprava algumas camisetas regatas e não dava pra usar. Algumas eu consegui, uma vermelha eu trouxe, mas tinha uma que era toda furadinha assim, não dava pra usar aquela, velho, de tão quente, era infernal, ficou lá, eu falei, não, vou nem levar isso aqui. E aí eu comprei isso daqui, que foi a coisa mais acertada que eu comprei no Pará. Eu comprei achando que era uma regata, mas não é, aqueles coletinhos de futebol. Então ele é completamente largo para ventilar e do lado tem vai embora, né? É um colete, não é uma camiseta. E aí eu trouxe uma delas, ficou aqui, tô usando também. Então, obrigado ao Álvaro por essa libertação de gravar vídeo de regata. Esse vídeo aqui, eu acho que ele vai ficar bem curtinho, acho. Porque assim, é um assunto que eu queria discutir, mas como eu sempre vou repetir, eu não tenho tempo pra ler o suficiente, né? No último que eu fiz, que eu consegui ler aquele livro curtinho do Trotsky lá, Between Red and White, eu fiz um resumo aqui. Aprendi a lição, porque é bem difícil fazer resumo de um livro em inglês, mesmo curto, né? Principalmente, né? Tem que ser curto, senão não tem como fazer naquela dinâmica que eu fiz lá. Então, é bem difícil fazer traduzindo da cabeça, lendo em inglês na hora e tentando resumir na hora, né? Você tem uma ideia que tá fresco na mente, você acabou de ler, ajuda a pegar os pontos-chave ali, mas mesmo assim, você tá vendo o livro inteiro na sua tela de novo, ficou longo pra caramba. Eu com a hipoglicemia atacando, já tava desmaiando no fim do vídeo. Mas enfim, eu consegui ler aquele livro porque ele é curtinho. Pelo que o Gustavo Machado falou, esse livro aqui que eu vou abordar entre aspas, não vou bem abordar, né? O do Lenin, ele é bem curtinho também, tá? Não sei quantas páginas. Se bobear é um tamanho parecido com aquele do Trotsky, talvez até um pouco maior, provavelmente um pouquinho maior. Mas enfim, aí eu precisaria de no mínimo mais uma semana ali de leitura enquanto velo o sono do meu filho, então não dá, né? Não sei nem se eu consigo, mas eu vou ver se eu baixo. Mas de qualquer maneira era algo que eu já tinha levantado em pesquisa com IA, né? E sim, eu sei que é complicado usar IA, tá? Tem um amigo meu, o Fernando, que falou, mas cara, você usou IA lá no seu vídeo? Eu falei, cara, primeiro que isso aqui é um vlog, não tô fazendo nenhuma defesa de tese de doutorado. E segundo que, assim, eu uso com cautela, eu uso isso em programação, tá? Então eu sei como é que é em programação. Em programação é menos perigoso do que isso aqui, né? Em programação você debuga lá e já sabe já o que acontece, né? Em humanas não, você tem que ir atrás. Quem é que vai atrás? Você não vai debugar o texto de humanas, não tem jeito.
Mas dá pra ter uma ideia e ir atrás depois, né? E é assim, eu já rodei essas perguntas em outra IA, se eu não me engano foi ou no DeepSeek ou foi no ChatGPT. Aliás, eu não usava muito ChatGPT, né? Eu uso mais no trampo eu usava mais o Bing. Em casa aqui eu uso mais o Gemini, que eu sempre, desde a época do Mega Man, falava Gemini, né? Porque eu não sabia como é que falava. Eu vi, acho que alguma propaganda gringa falando de Gemini. E eu uso mais o Gemini, assim, eu não estou plenamente satisfeito com nenhuma delas, né? Nem o DeepSeek, já vi o DeepSeek fazer muita caca já, assim, pelo menos em um tópico lá, defecou animalmente. E aí eu tive que debater com ele vários e vários parágrafos até ele admitir que estava errado. O DeepSeek falando, tá errado mesmo, obrigado, viu? É uma piada essa IA teimosa, cara, IA teimosa, engraçado. E o Gemini, ele era assim, parecia ser muito bom, na época o Bard, ele parecia ser muito bom, né, dando resposta e tal, só que era cheio de mentira, cara. E aí eu fui descobrindo, né, eu acho que eu tava pesquisando base de, tipo, estação de esqui, ele inventando estação de esqui no Chile, na Argentina, eu falei, mano. E aí eles deram um nerf tão grande depois que acho que anunciaram que o Gemini ficou bem fraco, assim, comparado com a versão anterior. E agora que ele tá melhorando, tá, pra mim, né, tá chegando perto dos outros, mas ele ainda tem umas limitações. Esses caras ficam enfiando umas políticas idiotas nessas IAs, tipo, dependendo se a discussão for de política, alguma coisa assim, bloqueia várias vezes. Por exemplo, o ChatGPT, ele não desenha figura política, tipo, eu pedi um desenho no estilo Marx Silvestre do Trotsky, Luxemburgo e Lenin com armas, né, como se fosse meio futurista, ele não desenhou, falou que tinha bloqueio e ele ficou sugerindo várias coisas para burlar o próprio bloqueio e continuou sendo bloqueado o ChatGPT. O Gemini tem mais bloqueio ainda e o DeepSeek tem um bloqueio nervoso em assunto China. Testem depois. Você bota China lá, às vezes ele começa a responder, a resposta tá subindo, de repente ele, vamos mudar de assunto. É bizarro, cara. Se alguém tiver dica de qual que é a IA mais aberta que conhece, passa aqui nos comentários, que aí eu vou pesquisar. É muita besteira, cara, muita besteira mesmo. Liberdade de expressão da IA, proibida. O pessoal deveria defender a liberdade de expressão da IA. Mas vamos ao assunto aí, né? Isso daqui é o seguinte, tem um vídeo aqui no canal com defeito de áudio, provavelmente é um dos mais podres em defeito de áudio, por causa desse hardware incrível que eu tenho. Mas eu tava discutindo o PCO, falando de China e mais alguma coisa, tá? E aí assim, o Rui Costa Pimenta, ele tem uma posição, né? Ele sempre falou que a China é capitalista, tá? Isso é bem claro. Como trotskista não daria para ele falar outra coisa, tá? Seria um revisionismo trotskista. Só que ele tá no embate aí, o PCO com o PSTU, falando que a China não é imperialista, né? Que é uma potência regional. Ele tem na minha opinião, né? Assim, na minha opinião, antes de ler e ver, que eu não li ainda, e antes de ver vídeos do Gustavo Machado, eu praticamente concordava, né? Na minha ignorância de 75 a 90% ali sobre China. E aí quando eu vi o vídeo do Gustavo, eu falei, bom, aqui não tem como, né? E o que mais? O que o Rui argumenta da potência regional, aí vendo tudo isso, o que eu posso falar é a favor dele, a fala dele e ele meio que foi nessa linha, tá? Só que ele não deu o braço a torcer, foi antes do vídeo, né, do Gustavo. Ele não deu o braço a torcer nem nada, mas ele foi meio que nessa linha. Só que eu acho que ele deu uma importância menor à economia chinesa do que ele deveria. Mas o ponto que ele pegou ali para falar que não era principal, ele cita economias, potência regional, bases militares, tá? E foi o ponto justamente que o Gustavo mais pulou na análise dele, bases militares. Só que no fundo, entre o Costa Pimenta e Gustavo Machado ali, o Gustavo tá mais certo, sim.
Porque seria o único ponto em que a China não é imperialista. Seria. E aí o Gustavo fala, eles estão se militarizando. Tudo bem, mas não dá para dizer que é. Aí, tá? Nesse ponto aí. Então o Rui fala, né, cita quantas bases, eu até acho que citei em algum vídeo, acho que são 2 bases militares da China, enquanto os Estados Unidos têm espalhado no planeta inteiro. E aí então, assim, nesse ponto, realmente a China está longe do imperialismo. Tá? O Rui vai na linha dos acordos comerciais, e aí o Gustavo vai na linha da exploração da mão de obra, vai na linha da quebradeira da Venezuela, né? Então é complexo e realmente o Gustavo me parece mais certo do que o Costa Pimenta aí, tá? A China tem uma tendência, né, o imperialismo, ela está gerindo um capitalismo e ela não está gerindo uma economia planificada, então não é socialismo, ela está gerindo o capitalismo direcionando para onde vão os incentivos e tal, né? Dito isso, tem mais alguns pontos interessantes que eu vi por aí, né? Tem um vídeo do Pedro Ivo citando que essa obra do Lenin, ela é baseada em outro economista, eu levantei aqui, tá? Ele tem o sobrenome Hobson, é um livro de 1902, Imperialismo, pelo que está me dizendo o Gemini, tá? Mas não tem motivo muito para achar que é erro isso daqui. Então eu quis colocar esses pontos aqui para fazer um resumo e deixar guardado também. Além desse vídeo do Ivo, teve esses vídeos respostas do Jones Manuel na briga que eles estão lá, né? Também tô achando que o Gustavo tá levando a melhor ali na discussão teórica. O Jones fala que esse livro aqui é só o começo, que tem que ir muito além. Aí é o problema, né? Aí as linhas vão se dividir bastante, porque isso aqui a gente está na borda ali do marxismo, né? Quando a realidade já tem uma mudança grande, que é a Revolução Russa, e que daí os novos Marx são o Lenin e Trotsky, né? De teórico. O Lenin e o Trotsky são os novos Marx, que são na prática revisionistas, tá? Vão me crucificar, né? Vão me arrancar meu olho. Porque revisionista de verdade é o Kautsky. Só que eles têm que atualizar, né, a obra do Marx. Então, esse livro Imperialismo é uma atualização da obra do Marx, né, para uma nova realidade que não estava clara ali quando o Marx escreve a sua obra. Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui, ó. Eu fiz essa primeira pergunta aqui já sabendo a resposta mais ou menos, mas eu só queria elencar, né? Preguiça de digitar e tal, manda os caras digitar para você, os caras artificiais. Então eu perguntei aqui, que autor Lenin usa como base para o conceito de imperialismo? Como eu disse, eu vi no vídeo do Ivo, acho que o nome mesmo foi citado lá, eu não lembrava. Então, esse economista inglês, o John Hobson. Então tem a obra Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, do Lenin, é baseado nesse livro Imperialismo, de 1902, do Hobson. Tá? O legal do Ivo é que ele não tem essa parada de deificar os caras, né? Nem Stalin, nem Trotsky, muito menos, que a linha dele já é meio Stalin, então Trotsky que ele não vai deificar mesmo, mas nem Lenin seria o cara que ele poderia mais deificar. Eu acho que se ele fosse deificar alguém ali, mesmo sendo ateu e não querendo deificar, seria o Engels ali, né? Mas enfim. E aí é legal que ele vai atrás dos negócios e traz algumas coisas. Então, assim, não foi nada fantasticamente brilhante do Lenin, é baseado na obra de outro cara aí que nem era marxista. Eu queria ver se o Trotsky escreveu alguma coisa a respeito. Por enquanto o que eu li, né? Eu só li 2 livros do Trotsky. Aquele que eu falei que tem 3 volumes, dá umas 800 páginas, e esse pequenininho, a História da Revolução Russa, e esse pequenininho que é Entre os Brancos e os Vermelhos, que é
Na versão digital não tem mais 140 páginas. Então esses daqui que eles citam eu não li, né? Eu li umas cartas também do Trotsky, mas esses livros aqui eu não li, que seria Imperialismo e a Crise da Economia Mundial. Não li. A Tese da Revolução Permanente, como eu disse, lá para 17, o Lenin já tá meio que abraçando a Revolução Permanente, tá? Então ele cita aqui, ó, existem nuances importantes nas análises de Lenin e Trotsky sobre o imperialismo, e ele cita esse conceito de revolução permanente, que, como eu disse, o Lenin já está abraçando lá, quando ele vê a Revolução de Fevereiro de 17. Ele só vai colocar isso daqui para adicionar uma outra coisa aqui, né? Isso daqui é IA falando, tá? Então, assim, nem é para levar com muita importância. Que é basicamente a Revolução Permanente, né? É isso aqui mesmo, a Revolução Permanente. Então, é isso aqui mesmo, tá? Enfim, ele só citou aqui. Essa perspectiva difere da ênfase de Lenin na aliança operário-camponesa para uma etapa democrático-burguesa distinta. Isso aqui o Lenin abandona, tá? Democrático-burguesa o Lenin abandona. Pode ser, eu devia ter levantado ali, mas não faz diferença, que quando o Lenin escreveu esse livro aqui, o Lenin não tinha abandonado ainda. O Lenin partiu disso daqui porque em 17 acabou isso daqui, né? Em fevereiro. Em fevereiro já dava amostra que ia acabar. Por isso que o Lenin passou para a teoria do Trotsky, então isso aqui foi abandonado. Embora ele continuou advocando por isso aqui. E aí acho que foi o Trotsky que foi virando para a tese dele, falando, não, tem que chamar os camponeses mesmo e tal. Acho, tá? Pelo que eu lembro do que eu vi, o pouco que eu li. Acho que na própria livro Revolução Russa. Isso daqui eu queria citar. Eu realmente não sei citar isso no livro. A tendência é a não inventar esse tipo de coisa, tá? Dizendo o conhecimento já das várias pesquisas que eu fiz, a tendência é ela não inventar esse tipo de coisa. Ela inventa coisa que não sabe, mas quando ela está falando de um livro, ela vai lá e pega o que está lá de resumo do livro e coloca. Então seria desenvolvimento desigual e combinado, que tem muito a ver com a tese da revolução permanente, né? Então explica como países com diferentes níveis de desenvolvimento capitalista interagem no sistema mundial. Isso aqui é interessante, ó. Ele argumentava que países atrasados podem assimilar elementos de países mais avançados, resultando em um desenvolvimento combinado com características arcaicas e modernas coexistindo. Isso aqui é muito interessante porque na geografia a gente acaba lendo muito, na graduação de geografia, pelo menos na USP, a gente acaba lendo muito Milton Santos, tá? Era o cara que fez pós lá, era professor lá, né? Acho que a graduação dele é de jornalismo, porque eu não sei se ele é baiano, não é? Eu não sei se na Bahia, na época que ele fez a graduação, né? Porque ele era bem velhinho, só tinha jornalismo, né? Não tinha geografia. Mas enfim, as pós dele são de geografia, né? No doutorado. E a gente tem que ler muito Milton Santos, e isso aqui é a base do Milton Santos, aparece muito nas obras dele, essa parte daqui, dessas características arcaicas e modernas coexistindo, porque ele analisa Brasil, e o Brasil é isso aqui puro, tá? Na análise dele, do Milton Santos. Eu achei divertido ver isso aqui. O Milton Santos, ele deve ter uma base marxista, tá? Não conheço a fundo. O pouco que eu li era uma obra que parecia caminhar nessa direção, mas não posso afirmar. Na época que você é estudante de graduação sem internet, como eu estudei, né, praticamente não tinha internet. Quando que eu comprei meu primeiro computador? Eu já tinha computador já. Mas a internet era aquela que eu entrava depois da meia-noite, né? E aí não dá como discar. Então você tinha que pesquisar na biblioteca, cara. Você tinha que ser nerdola fantástico mesmo. Largar festinha, largar jogo, largar passeio e ir pra biblioteca. Não, nunca fui, né? Nerdola raiz. Então, e ainda mais na geografia, eu tava mais para me formar do que realmente para ficar o fera da geografia.
Então não posso afirmar, tá? Aí vem crítica ao nacionalismo. Embora ambos fossem internacionalistas, é importante citar isso sempre, né? Porque depois vão falar que o Lenin parte para o socialismo em só país, alteram o internacionalismo, falando, por exemplo, o Karin e Stalin, falando que a União Soviética deveria servir como farol para o internacionalismo. Enfim. Aí ele fala que o Trotsky tinha uma crítica mais contundente ao nacionalismo burguês. Isso aqui é interessante porque isso daqui bate no PCO, né? Assim, uma crítica mais contundente. Só que o PCO usa como base também, eu não sei se eu abordei algum vídeo, mas seria interessante, uma carta que ele está respondendo ao jornalista brasileiro Trotsky, próximo da Segunda Guerra, em que o Trotsky fala: se a Alemanha, eu acho que ele fala de Alemanha, tá? Não tenho certeza. Se a Alemanha invade o Brasil, era o Vargas, o governador, eu acho que o Vargas não tinha dado aquela guinada à esquerda ainda, que, né? Tem um vídeo recente do Jones Manuel falando, batendo no Rubão. Foi até bom porque deu pra ver que o Rubão realmente tá mais pra direita ali. Se o cara realmente ama o Geisel, ele tá pra direita, não tem como. Isso foi o Jones que falou, tá? E aí ele responde, fala pro jornalista: se a Alemanha invade, o proletariado deveria fazer uma aliança temporária com Vargas para combater, tá? Então muito da política do PCO vai na linha dessa carta aí, né? E que os próprios trotskistas costumam usar o termo campismo, mas essa carta do Trotsky aí dá certo embasamento, desde que você preste atenção no fundamento básico, que é uma potência imperialista invadindo um país capitalista, uma direção nacionalista de direita, ainda de direita, vai, tá? Mas o Brasil não era um país imperialista, tá? Na época de Vargas, não é até hoje, e não era na época de Vargas, então a defesa do Trotsky tem isso. Por isso que eu falo que Ucrânia e Rússia é mais complexo, porque daí entra na discussão, mas a Rússia é imperialista, e é por isso que eu botei a pergunta aqui no final, da gente vai ver junto. A Ucrânia é imperialista? A Ucrânia não, né? A Ucrânia está servindo de títere ali para os Estados Unidos, está lutando do lado do imperialismo, uma proxy war, mas ela mesma não é imperialista. A discussão da autodeterminação dos povos, não sei o que, foi abordada praticamente no meu último vídeo aí, né? E é complicado, como eu falei, a Ucrânia com a Rússia é um cenário bem complicado. Do ponto de vista de geopolítica, tudo que está ali é justificado, tá? Então, a Rússia está apanhando da OTAN há muito tempo ali, sendo ignorada, tiraram para trouxa, tiraram a Rússia para trouxa. Então é tudo muito justificado o que está ocorrendo lá. Do ponto de vista marxista e do proletariado, aí complica bastante, tá? Porque, como eu disse, eu fiz uma pergunta no vídeo do Gustavo Machado e eu mantenho essa pergunta: o que fazer com a classe trabalhadora russófona, né? Não interessa se foi política de Stalin, não interessa, eles estão lá, tipo, o leste da Ucrânia alguma coisa entre 80, alta chance, 80, 90 de população russófona. E aí sofrendo ataques do Zelensky, vários ataques, proibição de usar a língua e por aí vai, né? Aí vem as milícias nazistas, então o cenário é extremamente complexo, né? Do ponto de vista geopolítico é muito claro, a Rússia só está tardiamente revidando, mas do ponto de vista do proletariado, numa análise marxista, é mais complicado. Enfim, aí tem o papel da burocracia soviética, argumentando que a política externa stalinista, com ênfase no socialismo do seu país, representava um desvio do internacionalismo. Óbvio, óbvio. Assim, se você não usar a bibliografia stalinista, você vai sempre cair nisso daqui, né? Isso aqui é óbvio. Não tem como não falar que a bibliografia stalinista é mentirosa nisso. É mentirosa e ponto. Mas enfim, ele colocou só mais para diferenciar.
E aí o Lenin não tinha como opinar sobre isso aqui porque ele morreu. E eu queria colocar os pontos. Aí assim. Eu fiz isso daqui, como eu disse, em outra IA. Eu acho que foi no DeepSeek. O DeepSeek, aliás, o que eu queria falar. Chinês é... Tudo bem, cara, vocês podiam destruir, vocês podiam ter roubado o dado, podiam vender mais barato, acabar com o mercado, tudo bem. Mas não precisa copiar a interface de ChatGPT, gente. Eles copiaram a interface de ChatGPT. Depois que eu vi, eu não usava muito ChatGPT, né? Aí eu comecei a usar o DeepSeek, depois eu comecei a entrar no ChatGPT, nossa, copiaram isso tudo. Mas enfim, eu acho que foi no ChatGPT. Como as duas interfaces são muito parecidas, eu não tenho certeza. E aí, não, eu acho que foi no DeepSeek, tá? E aí o DeepSeek me deu uma resposta nessa mesma linha, só que tanto o DeepSeek como o ChatGPT, eles são um pouquinho mais complexos, mais completos e costumam colocar visualmente melhor, costumam montar tabelinhas e tal, né? O Gemini é meio bruto aqui. E eu não, acho que as respostas não foram muito parecidas. Eu gostei mais da resposta do DeepSeek. Na época, eu acho que eu fiz uma pergunta anterior sobre China, e aí o DeepSeek me bloqueou, né? Bloqueou aquela lá, e eu falei, olha, eu estava concordando com a sua resposta anterior até você enganar, e dito isso, eu comecei a fazer outras perguntas e ele começou a responder melhor as perguntas. Talvez me identificou lá como pró-China, entre aspas, né? Porque eu não falei isso, mas eu concordava com a resposta que ele estava dando. E aí eu acho que decorreu disso, né? Dessa pergunta, eu consegui fazer essa comparação. Se não foi isso, foi no ChatGPT, mas de qualquer maneira, eu achei a anterior mais completa e mais assertiva, não só na narrativa, mas de acertar mesmo. Eu achei mais preciso do que essa resposta que me deu, mas isso aqui, essa resposta já me serve. Se eu não me engano, lá falava assim, o ChatGPT ou o DeepSeek me falava o seguinte, né? Porque eu pedi aqui, esses aqui são os pontos, tá? Então eu pedi para levantar os pontos que eles usam mais ou menos de classificação de cada nação como imperialista, do Hobson e do Lenin, né? Então aí são 4 pontos do Hobson. Superacumulação de capital e subconsumo. Hobson argumentava que a raiz econômica do imperialismo residia na incapacidade do mercado doméstico de absorver toda a produção do capital acumulado nos países industrializados. Isso levava à necessidade de buscar mercados externos para vender excedentes e encontrar novas avenidas de investimento lucrativas. Influência de grupos financeiros e industriais. Hobson destacava o papel de certos grupos econômicos, como banqueiros industriais com excesso de capital, e impressionar por políticas imperialistas para proteger e expandir seus investimentos no exterior. Fatores não econômicos. Embora reconhecesse a base econômica, Hobson também enfatizava a importância de fatores não econômicos, como patriotismo, aventura, espírito militar, a ambição política, a filantropia como motores do imperialismo. Ele viu o imperialismo como uma escolha política que poderia ser evitada através de reformas sociais que aumentassem o poder de compra da população doméstica. Não reformista? Expansão territorial e política de esferas de influência, a busca por novos mercados e áreas de investimento levava à anexação de territórios, ao estabelecimento de colônias e à criação de esferas de influência política e econômica sobre outras nações. Em 1902, quando ele escreve isso, estava há 15 anos da Primeira Guerra Mundial, ali, né? 15, por aí. Acho que ele já estava vendo isso. As colônias estavam bombando, né? Então aí vem os pontos do Lenin. O Lenin tem pontos a mais, tá? E é assim, isso aqui é o que o Gemini tá me respondendo, tá? Então não é para levar profundamente a sério aqui. E assim, eu vou deixar o link do vídeo do Gustavo Machado, porque lá ele fez a pesquisa de verdade e colocou todos os pontos, tá? Acho que até menos que aqui. Mas vai servir para a gente comparar, a gente já ter uma ideia, né?
É o que eu me lembro do vídeo do Gustavo, né? Então, concentração da produção, formação de monopólios, era o que estava acontecendo. Lembro disso claramente no vídeo do Machado, fusão do capital bancário com o capital industrial e formação do capital financeiro. E aí ele foi falando, tudo isso a China. E aí ele jogando os estudos do Ilaese, né, de base, para corroborar. Isso aqui batia, isso aqui batia. Exportação de capital, que é praticamente o que o Robson está falando aqui, né? Buscar mercados externos. Mas enfim, a gente não vai fazer discussão entre Robson e Lenin. O Lenin vai dar uma ampliada, ele usa de base e dá uma ampliada. Exportação de capital, o Gustavo mostra lá também, né? Rota da Seda, e tem um outro programa chinês, enfim. Como eu vou deixar o vídeo do Gustavo, quem quiser ir a fundo nisso aqui pode ir lá. Formação de associações internacionais e monopolistas e partilha do mundo entre elas. Aqui eu acho que não era um ponto que estava lá no do Gustavo, né? Os monopólios nacionais expandem-se internacionalmente, formam associações que dividem o mercado mundial entre si. Isso aqui lembra, por exemplo, a empresa lá que fabrica o carro, né, hoje em dia, a Stellantis, né? Enfim, é muito comum. Mas eu não lembro se isso aqui estava no vídeo do Gustavo. E como que a China entra nisso, né? Porque na China a gente tem o processo, e aí sim, lá quando começa a restauração capitalista, né? Então, vamos seguir uma linha aí mais ou menos trotskista. A China, ela não parte de uma revolução do proletariado, né? É uma revolução de um grupo armado que teve investimento dos Estados Unidos para lutar contra o Japão, né? E que seguiu a linha stalinista lá, até o Stalin mandar eles fazer coisa que deu caca para eles, né? Por exemplo, isso aqui tem muito bem um curso que o pessoal dá sobre China. Eu confundi um vídeo chamando de Comintern. Comintern era praticamente a Terceira Internacional alterada, né, na época do Stalin já. Era Kuomintang, o Partido Nacionalista. Então o Stalin força lá uma aliança com o Kuomintang. O Kuomintang mata tudo quanto é comunista, e aí acho que daí começa um descolamento do Mao Tse Tung com o Stalin já, né? Porque viu, nossa, estamos fazendo bosta. Enfim, aí depois da morte de Mao, já no finzinho, o Mao já começa uma restauração capitalista. Então a gente poderia chamar aquilo de um estado operário degenerado, mais ou menos, né? Porque não era bem operário, né? Estava mais no campesinado. E aí o Kuomintang mata e tal. Aí, depois da morte do Mao Tse Tung, lá para 78, não lembro, Deng Xin, péssimo para não lembrar mais, tudo bem com o nome que não é de onde eu nasci, né? Complica a minha vida, mas começa uma restauração capitalista, a gente pode dizer, começa dali, de um estado operário degenerado, né? Guiado por uma burocracia, né? Não interessa a origem ali. É um estado que, em teoria, ele fez planificação da economia, né? Reforma agrária. Então, ele é praticamente igual a um estado operário degenerado, seria a União Soviética. E aí começa a restauração, né? Então, a partir dali, da restauração, é que a gente vai ter o programa chinês. E aí o que falar aqui, né? A discussão é isso daqui: formação de associações internacionais, polícia e tal. O que a gente tem aí tem toda uma discussão do Kissinger lá para a década de 60, já nos governos de restauração do capital, conversando com o Partido Chinês numa época de uma ênfase de disputa da China com a União Soviética por vários motivos, né? Ele vem se aprofundando nessa disputa, do Kissinger amarrar acordo com a China e tirar ela da esfera soviética, né? Para minar os limites.
Aí tem todo um monte de gente que fala que foi uma aposta errada, porque a China era muito perigosa, virar uma superpotência igual os Estados Unidos, que é o que está acontecendo. Mas enfim, acontece isso, e aí você tem o que poderia se dizer de associações internacionais lá na China. Que a gente tem um joint ventures, a gente tem joint ventures com a China na abertura, entrar muitos capitalistas lá, né, estadunidenses também, formar joint venture, e aí o que os caras, né, o que os chineses não, o que eles não obtinham de tecnologia no acordo da joint venture, eles faziam engenharia reversa, né? Então isso daqui é meio controverso, tá? Da partilha do mundo e tal. A gente tem umas joint ventures, a gente tem os chineses adquirindo tecnologia, mas eu não sei se eles participam dessa partilha, assim. E é engraçado, né? Você tem a partilha do mundo lá do soviético, depois guerra, embora não seja, né, falando de empresa, mas enfim, interrupções. A vida de casado é feita de interrupções. Só interrupções. Então eu estava aqui em conclusão da partilha territorial do mundo. As grandes potências capitalistas, completa divisão do mundo em colônias, esferas de influências. Beleza. Bom, nesse quesito aqui, né, os imperialistas são quem tem colônias, né? Mas, como a gente está no neocolonialismo, não tem mais colônias, as colônias caíram, né? Se isso estava no livro, é compreensível porque que o Machado tirou, né? Capitalismo monopolista como capitalismo parasitário em decomposição, rendimentos de títulos, é isso. Isso aqui está no do Machado. Isso aqui também China cai, né? Então China cai aqui, China cai... Não, aqui é meio complicado, né? Tanto que eu não sei se o Machado colocou. China cai aqui, China cai aqui, China cai aqui. E por último, criação de uma aristocracia operária. A obtenção de superlucros nos países imperialistas permitia corromper uma camada superior da classe operária, oferecendo melhores salários e benefícios, que poderia levar essa camada a se identificar com os interesses da burguesia imperialista e apoiar políticas expansionistas. Seria a expansão da classe média dos Estados Unidos? Isso daqui eu acho que a China ainda está longe, né? Mas o Machado não colocou isso. Então, vai saber se não é doideira do Gemini. Tá, eu perguntei aqui, usando os pontos de Lenin, como estariam classificadas Rússia e China? Como eu disse, essa análise aqui não bateu com a do ChatGPT ou a do chinês, do DeepSeek. Lá estava claro que a China estava muito mais próxima e a Rússia estava no meio caminho, assim, né? Então vamos ver como é que ficou essa daqui do Gemini. Rússia, concentração da produção e formação de monopólios. A Rússia possui setores econômicos com alta concentração, especialmente com os setores de energia, empresas estatais ou com força, né? Gazprom e Rosneft. Há também oligopólios em outros setores. Isso daqui, eu acho que o DeepSeek ia na linha do Rui Costa Pimenta. Falava, os caras só exportam gás. Então é um X. A Rússia estaria fora. Aqui não foi convincente o Gemini. Colocou 2 exemplos e falou que tem alguns outros oligopólios. Então vamos deixar no meio do caminho. Fusão do capital bancário com o capital industrial e formação do capital financeiro. O sistema bancário russo é concentrado e interligado com grandes grupos industriais, havendo uma influência significativa do Estado no setor financeiro. Não sei, tá? Eu acho que o DeepSeek aqui também não concordou com isso aqui, não. Exportação de capital. A Rússia exporta capital principalmente para países vizinhos em desenvolvimento através de investimentos diretos e empréstimos, especialmente em setores de energia e infraestrutura. Eu acho que o DeepSeek seguia uma linha parecida, mas o DeepSeek falava que isso aqui era regional, tá? A Rússia não tinha
o requisito necessário para entrar em imperialismo. Era uma potência regional em vias de, a caminho de, tá? Não está batendo muito com o Gemini. O Gemini está considerando que tudo isso é imperialismo. Formação de associações internacionais de monopolistas, partilha do mundo. A participação da Rússia em associações internacionais é seletiva, focada em setores estratégicos como energia e armamento. Não sei se seletiva é a palavra ou limitada seria o mais correto, né? Se dá por meio de sua política externa, influência geopolítica. Isso aqui é a parte militar, tá? Tá meio a boca, né? Dá pra perceber que a análise do Gemini, ela meio que bate mais ou menos com a do DeepSeek, só que o DeepSeek foi mais enfático. O Gemini tá só colocando mais as questões. Esfera de influência tradicional. Conflitos regionais, ou seja, de novo aqui ó, aparece, né? Regionais. A Rússia é tirando o aparato militar da Rússia, que é meio que invertido da China, né? E mesmo assim, a Rússia tem uma ou outra base no exterior, certo? Tinha aquela base lá na Síria, que ainda está lá. Tem mais algumas por aí no exterior. Não se compara com os Estados Unidos, mas é mais que a China. Mas é meia bomba, né? Só que justamente ela é meio invertida da China, porque a parte militar ela é uma potência e o restante nem tanto. Então o capitalismo monopolista para estar em decomposição. Sua parte depende da exportação de recursos naturais. Isso daqui, ó. Bom, o DeepSeek deu bem mais ênfase nisso daqui, né? Na dependência da exportação de recursos naturais. Aristocracia, esse aqui é meio estranho. Enfim, na China, a gente vai ver que vai bater tudo, ó. Então, gigantescas empresas estatais, vários setores da economia, muitas delas com alcance global. Fusão do capital. O sistema bancário chinês é enorme e estatal. Dá para perceber que o próprio Gemini ele é mais enfático na China, né? Então, enquanto o DeepSeek separou, falou, olha, a Rússia é regional e pode ser quase imperialista, ele falou, a China é imperialista, né? Eu acho que não sei se foi, enfim, mas o Gemini, a gente tá vendo a diferença pela ênfase, né? Se ele fala que é enfático ou não. Exportação de capital. A China é um dos maiores exportadores de capital do mundo, investindo maciçamente, né? A Belt and Road Initiative aqui, né? Que a gente já citou. Formação de associações. As empresas têm uma presença crescente em associações internacionais e desempenham um papel cada vez mais importante. Conclusão da partilha. A China busca expandir o que pode ser interpretado como forma da partilha do mundo, embora não necessariamente através da anexação territorial clássica. Capitalismo monopolista, a economia chinesa enfrenta desafios com volume mundial de dívida elevado. Isso aqui também não sei não. O debate sobre se seu modelo capitalista estatal apresentar elementos parasitistas na estagnação é complexo e contínuo. A emergência de uma classe média de trabalhadores com melhores salários em setores específicos, mais desigualdade de renda, isso aí. Então, a conclusão aqui que ele dá, o contexto histórico é diferente, claro. O papel do Estado vai colocar a China, vai colocar isso isso aqui que o Machado refuta, né? Não importa, né? É diferente, mas ainda é imperialismo e o debate em curso. Então, aí basicamente era isso, né? Essa discussão. O Machado, ele colocou um argumento muito bom no vídeo dele. E realmente, agora eu tendo a pensar que a China caminha para o imperialismo, sim. Um imperialismo muito mais forte, né? Tirando a parte militar, que aí é justa a parte que o Machado meio que passa correndo, só fala, só vê, ele fala, veja em outros canais a expansão, a corrida armamentista chinesa. Ele mesmo não entrou no assunto. Mas é meio óbvio, se você está vendo uma potência econômica, que você vai ter que ter, com os Estados Unidos rosnando na sua porta, você vai ter que ter arma para se garantir.
mas ainda faltam as bases militares externas. Então, do ponto de vista do wishful thinking, né, que o Pedro também coloca, o wishful thinking nosso é que, tomara que eles tenham um plano, porque é muito contraditório, né? Com certeza, tem que ser muito otimista para esperar isso, mas tomara que, por exemplo, o plano deles seja prosperar no capitalismo, a ponto de você ter uma independência econômica tão grande de que você possa fazer uma transição, né, com socialismo de verdade. Eu duvido muito, mas tomara, né? O Gustavo claramente vai falar que nunca vai correr, e o próprio PCO provavelmente falaria, né? Tem aqueles cristãos, né? Falar que não, né? Embora, como eu disse, o PCO ele apoia a China na parte do antagonismo com o imperialismo. E aí o pessoal vai esclarecer, vai mostrar que o imperialismo, pelo menos na esfera brasileira, dá pra ver. Se eu achar outro vídeo do Rui, eu coloco também, onde ele fala isso, que quem manda no Brasil não é a China, quem manda no Brasil é os Estados Unidos, quem enfia a gente pra dar pitaco em Lava Jato, quem compra o Temer, né, o Wikileaks, mostrando. Esses caras todos são os Estados Unidos. Ele fala até a burguesia europeia está envolvida e tal, a China não. Eu acho que até discuti isso em outro vídeo. Nesse caso poderia ser uma questão apenas de esfera de influência. O Pedro ia colocar a coisa mais, acho que ele tem uma ideia sobre geopolítica, separando meio que a geopolítica, né, de um conflito capitalismo versus outra coisa. Primeiro, não tem capitalismo versus outra coisa, tá? Eu não acredito nisso, não sei exatamente o quanto o Ivo leva em consideração isso, mas não tem, né? Você pode ter nacionalismo, é tudo capitalismo, né? Então é uma disputa capitalista até agora, de potências capitalistas. Então eu vejo que a geopolítica está completamente imbricada no sistema econômico, e só tem sistema econômico capitalista. Então, assim, é lógica geopolítica, as questões são geopolíticas. Eu entendo, né, falar que o discurso é do capitalismo, mas os países, né, principais da geopolítica são capitalistas, aí, os países mais influentes. Então essa é uma discussão que é complexa, mas eu agora, com o ponto de vista do Gustavo, bem mais embasado, explicado, até no quesito Venezuela, por exemplo, né, que eu estava acompanhando o Nome de Raiz lá, né, um youtuber que bombou, assim, teve muita visualização, e aí esse Nome de Raiz postou um primeiro vídeo e os inscritos já ficaram animados com o vídeo dele da Venezuela, e o último vídeo quebra tudo. E dá pra notar que o Nômade Raiz tem muito... Ele fala, um amigo me mandou, isso é uma certeza que os amigos do Nômade é tudo de direita, tá? Então, ele fica indo nos países comunistas para dar visualização. Então, eu até falei, nossa, não vou seguir muito o Nômade não. Embora, vez ou outra seja divertido, os vídeos são meio longos, não achei que vale a pena. Se eu quiser... em país que tem Google Street View, andar de Google Street View, eu vou para onde eu quero, não precisa nem do nome de raiz, mas enfim. Falando de Venezuela, que ele até fala que a jornalista foi presa, não sei o que, e isso vai na linha do que o Gustavo Machado coloca. Então, até a Venezuela, a gente pode pensar, mas no caso da Venezuela, a gente ainda tem que considerar muito o papel dos Estados Unidos, né, na tentativa de golpe lá. Mesmo que o governo Maduro seja um macaco, tem que levar muito isso em conta. E mais, o que o Lula fez, né, vetando, não faz sentido. Uma coisa é você... Tanto que agora, né, com o outro governo sendo... A outra eleição que saiu foi El Salvador, foi Panamá, não me lembro, a memória tá horrível, Honduras. Não me lembro a última que teve eleição e foi contestada, o direito ganhou e o Lula não falou nada. Saiu até meme venezuelano. Tudo bem fazer essas coisas, tá? Questionar governo e tal, mas vetar no BRICS não faz sentido. Foi muita coisa de estadunidense, né? Então eu acho que assim, tem muita razão sobre a Venezuela. A Ucrânia, ainda acho que o PSTU tá meio boiando. É complicadíssimo ali para eles adotarem uma posição. Por exemplo,
tem sim em um dos vídeos do Gustavo ele falando que o objetivo do Putin é criar um novo império russo. Aí tipo, não dá, né, cara? Você tem que ter um embasamento muito forte para falar isso. Não sei se ele vai fazer um vídeo escrevendo isso. Uma coisa é você chegar a falar da China ser imperialista, tudo bem, e aí é meio estranho, né, inicialmente, se você não conhece todos os dados, e aí ele apresenta os dados, tudo bem. Agora, do Putin querer ressuscitar o Império Russo, né, um czarismo maluco, aí já é meio estranho, tá? Bem estranho mesmo. Então, acho que ali o PSTU ainda está viajando na Ucrânia. Em relação à China, como eu disse, eu continuo com a mesma opinião, embora concordando muito mais com o Gustavo, que a gente tem que apoiar o embate com os Estados Unidos, e, entre aspas, né? A gente não tem que fazer nada, porque não faz diferença nenhuma, mas apoiar o embate com os Estados Unidos e sempre apoiar os trabalhadores chineses. À medida que os trabalhadores chineses se levantarem contra o próprio país, aí sim, né? Aí a gente tem que falar isso aí mesmo, trabalhadores, muito bem. Embora lá seja bem complicado isso, né? Até onde eu entendi, é tudo muito colado com o partido, né? Seria quase um sindicatos varguistas, né? Talvez em uma proporção maior, né? Enfim, era essa a breve reflexão que eu queria fazer, né? Eu vou deixar os links, principalmente do vídeo do Gustavo, que eu achei bem interessantes com os dados da China. Quem sabe ele elabora sobre Rússia, mas eu acho que ele vai entrar num pântano ali, né? A Rússia é claramente capitalista e tal, mas o problema do conflito da Ucrânia é um lodo, né? Então é isso.